Hora do esporte, primeiro tempo aqui com a Abner Luiz. E aí, Abner, bom dia. Bom dia a você. Imagens fortes, né? A gente chega trazendo o esporte para dar aquela... Aliviada um pouquinho. Suavizada, podemos dizer assim. Mas é bom a gente dar publicidade para esses fatos, porque a gente tenta, pelo menos, inibir, né? Quem pratica esses atos. E conscientizar a população da importância de denunciar, de não apenas presenciar, mas também fazer parte dessa corrente, né, de talvez proteção. ainda tenha gente que acredite que não há punição, né? Pois é. É só um animalzinho, alguma coisa parecida, mas é legal dar essa publicidade. Enfim, vamos lá. Vamos. Olha, o Remo foi a Belterra, gente, encarar o São Francisco pelo Campeonato Paraense no confronto entre os Leões. Nada de gols, com o gramado do estádio Dedecão bem castigado. Vamos acompanhar como é que foi. A bola rolou e o jogo começou lá e cá. Remo e São Francisco tentando chegar, buscando espaço, tentando furar a defesa adversária. Mas a primeira chegada perigosa foi do Remo. No cruzamento pela direita, Carlinhos chega batendo firme. Gabriel aparece bem e faz a defesa. O São Francisco responde na bola parada. Na cobrança de falta, a zaga do Remo afasta o perigo. O Leão do Tapajós apostava nos contra-ataques, tentava sair rápido, mas parava na defesa do Remo. Mais uma chegada do Remo pela direita. Carlinhos desvia, a bola sobra viva na área. Aí o ataque do Remo não aproveitou e o São Francisco tirou o perigo. O São Francisco vem de novo em velocidade, contra-ataque rápido, no cruzamento de Areis. Igor Vinhas se estica todo e salva o Remo. No contra-ataque, Marrone é parado com falta dura. Marquinhos Capanema recebe vermelho direto aos 19 minutos do primeiro tempo. Com 1 a menos, o São Francisco teve dificuldades para chegar lá na frente, mas se defendeu muito bem. O técnico Emerson Almeida mexeu, mudou a estratégia, tentou reorganizar o time em campo. Com um jogador a mais, o Remo foi para cima, ficou mais ofensivo e teve chance clara de gols. Essa aí, ó. Carlinhos chuta, mas manda para fora. Cruzamento que veio pela direita, Gabriel afastou o perigo. O São Francisco tentava nas bolas de contra-ataque, mas com um jogador a menos ficou difícil. No finalzinho do primeiro tempo, a chance real de gol do Remo foi essa. Marrone chuta forte para boa defesa do goleiro Gabriel. Fim do primeiro tempo, 0 a 0. Na volta do intervalo, o Remo assumiu o controle do jogo, tinha bola, pressionava, mas não conseguia transformar a vantagem numérica em gol. O São Francisco fechou tudo lá atrás. Cruzamento que veio pela direita, Carlinhos de cabeça, mandou para fora. E o São Francisco não se entregava não. Barbosinha deixa a marcação para trás, faz boa jogada. A bola sobra para Márcio, mas faltou força na finalização. Aí o Remo teve mais essa chance, Eduardo meio desequilibrado, cabeceia para fora. Gabriel defendeu o chute que veio de longe. E olha que no finalzinho foi o São Francisco que apertou. Mesmo com 1 a menos, foi valente até o último minuto. Mas ficou por isso mesmo. A partida terminou em 0 a 0. A gente soube sofrer, sobre jogar o jogo, e isso acima de tudo. O importante é a união do nosso elenco. O nosso elenco é muito unido, são todos irmãos. Então glória a Deus a isso. Pelas circunstâncias do jogo, foi contra o adversário que foi um excelente resultado. Um ponto que a gente precisa comemorar muito, que eu tenho certeza que vai fazer diferença lá na frente. Bacana a matéria da Débora Rodrigues, né? Nossa colega lá de Santarém. Olha só, gente, esse jogo foi terrível, né? Para quem acompanhou, deu dor de dente e serrote. Já ouviu esse ditado? E por que terrível? Porque o gramado, o campo curto, era bola nervosa, complicado. Isso não serve, isso até serve também, né? Para justificar que acabou não saindo o gol e ficou pior ainda a partida quando o São Francisco ele perde um atleta aos 19 do primeiro tempo, como a Débora mostrou aí, e aí ele ficou atrás, né? Fez o cinturão, campo curto, como eu disse, gramado ruim,
E o Remo também com pouca disposição, né? Porque é uma situação difícil, né? De se jogar num gramado como esse, até vergonhosa, ruim para tudo, né? Para o jogo em si, para a competição, para quem patrocina, para quem assiste, é bem complicado. Foi uma festa por lá, né? O torcedor, o Belterra, que foi zagueiro do Remo, Paysandu, Tuna, ídolo do Remo, ele estava no estádio e fez um comentário bem interessante, né? Ele nunca sonhou que um dia ele veria um jogo pelo Campeonato Paraense entre o Clube do Remo e São Francisco, duas equipes que ele defendeu em Belterra, né? E veio acontecer. Esse jogo aí só valeu para a festa mesmo, né? E para marcar a história de que um dia o Remo jogou contra o São Francisco na cidade de Belterra, valendo pelo Campeonato Paraense. Mas, repito, o jogo foi um desastre. Para ter uma ideia no nível de investimento, o Remo tinha em campo praticamente um time que, com a folha salarial, só esses que estavam aí que não são jogadores titulares, podemos dizer assim, para a Série A do Campeonato Brasileiro até então, né? De mais de R$1 milhão, para ter uma ideia aonde o Remo colocou os seus jogadores para atuar. E aqui não é nada contra a Belterra, que é uma cidade maravilhosa, o povo que merece ver o campeonato, as equipes de Santarém que merecem jogar em Santarém, mas colocar um time para jogar numa situação como essa é deplorável. Nós temos é que parabenizar os dois times, né, os dois elencos de profissionais que assumiram o risco de jogar no campo como esse. Não temos informação se alguém saiu lesionado, mas no jogo, a olhos nus, assim, a gente não viu ninguém machucado, graças a Deus, mas foram extremamente profissionais em se colocar à disposição, principalmente os do Clube do Remo, né, que tem um calendário de Série A do Campeonato Brasileiro, para ter uma ideia, e correu o risco dentro de campo de atuar no gramado como esse. O técnico Osório, que não iria com a delegação, apareceu por lá e acabou acompanhando a partida, comandando o time também, e não deve ter gostado nada do que ele acabou assistindo. Aí ele retorna para Belém e ontem já fez treino, porque o Remo, na quarta-feira, tem compromisso pela Série A, né, do Campeonato Brasileiro. O Leão recebe o Mirassol às 8 da noite no Mangueirão. E esse jogo interessante, porque será o primeiro jogo do Remo na Série A dentro de casa, depois de 32 anos, e é aguardada uma festa muito grande. Já tem, inclusive, informação que vamos ter mosaico, fogos, toda aquela festa que o torcedor azulino é acostumado a fazer. E a expectativa é que o estádio esteja lotado na quarta-feira, às 20 horas, contra o Mirassol. Para esse jogo, o Remo deverá estrear praticamente um time, podemos dizer assim. O Marcelo Rangel permanece no gol, e aí na lateral direita pode ser o João, que é o mesmo, o Pikachu também treinou por ali, a dupla de zaga com o Kaique e o Marlon. Na lateral esquerda ele já deve estrear um jogador. No meio de campo, o meio de campo todo formado com Pico, os jogadores que não atuaram contra o Vitória e foram contratados para titularidade na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Remo ele vai botar esses jogadores todos em campo na quarta-feira, pelo menos no treinamento de ontem. A gente viu isso, ou teve informação, inclusive essa informação foi do Jornal Liberal, na web também, em primeira mão ontem, uma possível escalação de jogadores que não atuaram. O Pico, que foi um jogador contratado, o Zé Wellington também, que veio do Fortaleza, deve fazer ali a dupla de meio de campo, voltando o Hernandes, que o Remo conseguiu cancelar a punição, né, ou transformar a punição em multa. Ele que foi um destaque no ano passado na Série B do Campeonato Brasileiro, não pôde atuar na primeira partida contra o Vitória. O Monte, atacante, camisa 9, podemos dizer assim, também pode atuar como o centroavante, ou seja, o Sávio fica fora, aí vai ficar guardado para o reparo do dia 8, porque ainda tem o reparo no domingo. Pois é. Dia 8 nós vamos ter o clássico entre Remo e Paysandu aí pelo Campeonato Paraense. Vamos saber que time o Osório vai usar para esse jogo. Lembrando que a Série A, nesse início, não vai ter partidas aos domingos, tá? Então o Remo vai jogar às quartas, então já agenda aí para acompanhar o Leão na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas vamos seguir com comparação? Vamos lá. Olha, a maior festa em Castanhal no sábado à noite. Castanhal reencontrou, né, o torcedor na reabertura do estádio Maximino Purpino, também conhecido como Modelão. E a presença da torcida ajudou o Japim da Estrada, que acabou vencendo por 1-0, e foi uma festa grandiosa lá em Castanhal. Vamos acompanhar como é que foi.
A nova geração aurinegra já imagina os próximos passos no novo estádio Modelão. Eu cresci, eu vou ser jogador de futebol. Prometo que eu vou jogar quando eu crescer aqui. Tá anotado, hein, Bernardo? Já para os mais experientes, deve passar um filme na cabeça, não é? É uma emoção muito grande. A gente fica muito feliz de rever nosso estádio novo. A cidade de Caxias merecia já esse estádio como é o Modelão, como está hoje. O Modelão estava desde março de 2022 sem receber jogos. Nesse período, passou por reformas, ampliou a capacidade de 5 mil para 7 mil torcedores, além de novos camarotes, banheiros, lanchonete, tudo bonito para receber o torcedor de volta. Fiquei surpresa, achei que estava legal, mas não como, me surpreendeu. Pô, que legal, né? Graças a Deus estamos de volta com o gramado, o campo, né? Agora é só torcer que o Japim agora ganhe o jogo aí, para a alegria ser total. O Castanhal estava em busca da primeira vitória no Campeonato Paraense. Pela frente tinha o Santa Rosa, que vinha de derrota e não queria nem saber da festa do Japim. Tanto que a primeira boa oportunidade foi do Santinha. André Rosa perdeu de cara com o goleiro Tom. O Castanhal respondeu de bola parada. Romarinho bateu e o goleiro André Gaia defendeu. O Santa Rosa buscava o ataque, mas na hora de finalizar, olha o que o Jonathan Chula fez, para fora. Já o Japim arriscava de longe. Olha esse pão careca molhado que o Romarinho soltou. O goleiro foi buscar no cantinho. No segundo tempo, o Castanhal queria jogo e com o Romarinho de novo. Nessa, ele mandou na bochecha do gol. PH tentou para o Santa Rosa, mas o chute saiu fraquinho, sem problema para o goleiro. Até que entre uma chance e outra, Jonathan ficou sozinho com a bola dentro da área e mandou para o fundo do gol. Esse foi o primeiro gol do Japim no Parazão 2026. A gente não podia contribuir de outra forma. Eles merecem, o nosso grupo merece também, a gente vinha trabalhando bastante. Eu só tenho a dedicar toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Antes do apito final, uma confusão em campo. Ramon do Castanhal e PH do Santa Rosa foram expulsos. Mas nada que atrapalhasse a festa da torcida aurinegra. Castanhal 1, Santa Rosa 0. Cara, desde o início do jogo, na entrada, eu me arrepiei inteiro. A festa que essa torcida fez, isso não é qualquer lugar que tem, né? Uma cidade que respira futebol, um estado que respira futebol. Graças a Deus conseguimos dar a vitória para essa torcida que merecia a festa grande que eles fizeram. Colocaram 7 mil pessoas numa reinauguração do estádio. Essa cidade, saber que aqui tem um grande clube com potência dentro do futebol paraense, que nós vamos buscar os objetivos, principalmente no cenário nacional. O Castanhal vai ser muito forte nessa competição, contando com esse estádio, com essa torcida. Para ter uma ideia, o Japim da Estrada, Fábia, tem até comissão de festa, irmão. Para fazer essa festa aí que a gente viu. De parabéns o povo de Castanhal, o próprio Castanhal, né? Que sempre é muito organizado, tem centro de treinamento, faz tudo certinho, mas passou um tempo sem ter um estádio, uma referência para chamar de seu, né? Aí jogava no centro de treinamento, campo mais curto, sem aquela estrutura para um jogo realmente profissional de futebol. Enquanto a gente critica algumas praças, chegou a hora da gente elogiar a Praça de Castanhal, ficou muito bacana, independente se o valor anunciado a gente esperava mais, mesmo assim, ter uma praça, ter um gramado bom, um estádio para que o torcedor possa assistir os jogos do Castanhal e empurrar o Castanhal. Lá dentro vai ser complicado, hein? Ganhar o Japim da Estrada com apoio deste torcedor. Parabéns aí ao Japim, o Castanhal. Vamos nessa. E hoje tem gente no berço. Meu amigo, gente não, né? Instituição e de respeito e grandiosa. Hoje o Paysandu celebra 112 anos de fundação. E ontem, na partida contra o Capitão Poço, a Fiel comemorou o aniversário antecipado, com o direito à vitória na Curuzu.
Um sol para cada. A tarde de ontem fez alguns bicolores buscarem formas criativas de se protegerem do calor. O bom público não queria deixar de comemorar antecipadamente o aniversário do Papão, que hoje completa 112 anos. Parabéns então, né, pro Paysandu. Graças a Deus a gente conseguiu a vitória, que era o mais importante. Estamos no caminho certo. A gente sabe que quem vem jogar aqui contra o Paysandu vai ser difícil, né, porque eles vêm aqui e dão a vida contra a gente. A gente tem que estar muito preparado, tem que trabalhar muito na semana, focado, porque sempre quando a gente jogar aqui dentro de casa vai ser jogo difícil. Para garantir a festa, o time da casa se lançou ao ataque desde o primeiro minuto. Ítalo caiu na área, lance polêmico no ataque do Paysandu e revisão do VAR. A arbitragem só viu o lance normal. Pelo alto, ninguém alcançou. Aos 22 minutos, Marcinho mandou um chute perigoso. Marcão fez a defesa. Paysandu tentava desorganizar a defesa do Capitão Poço. O jeito foi arriscar de longe. Marcinho surpreendeu todo mundo. A bola parou no travessão. O Capitão Poço começou a se desentender. Em mais uma jogada com Ítalo, mais um pedido de pênalti, lance revisado e nada marcado de novo. Como se lançou ao ataque, o Papão deixou espaço na defesa. Genilson atravessou todo o campo de ataque. Tirou o goleiro Jean Drosny, mas acabou desarmado. Marcinho, mais uma vez, arriscou de longe. Aos 47 minutos, de longe, Cleiton pegou e acertou o canto e abriu o placar. Segundo jogo, segundo gol do atacante bicolor. No intervalo, chuva para testar a imunidade da Fiel. E o Papão continuou amassando a laranja mecânica. Na roubada da bola, Ítalo Carvalho não conseguiu ampliar. Cauã Dias cruzado e Marcão evitou. Técnico do Capitão Poço, Adenir Rodada, chutou a bola para dentro do campo com a partida em andamento. Foi expulso. Paysandu seguiu em busca do segundo gol. Ítalo e Lucão não conseguiram marcar. Kleivert tentou deixar o dele, mas a bola foi para fora. Paysandu 1-0, placar final. A gente quer melhorar o nosso futebol porque a nossa torcida merece. Olha a festa que foi feita hoje aqui de novo, com presença, nos apoiando de início, meio e fim. Ganhamos, né, de 1-0 e a torcida apoiando. Eu acho que esse é o caminho, cara. Vai passar confiança para os mais novos, vai passar confiança para o pessoal que chegou agora aqui. Ganhar, vencer, vai facilitar o processo aqui de adaptação a todos, porque um fator, né, muito importante no futebol é o aspecto de confiança. Concordo com o professor, até porque é um momento de reconstrução, né? E a gente olhando para dentro de campo, esse Paysandu no Campeonato Paraense, são 2 jogos e 2 vitórias, e 2 vitórias convincentes, né? 2 vitórias onde o Paysandu se impôs contra os adversários. A de ontem, somente um gol, também acabou correndo risco dentro da partida, mas a gente percebe que o Paysandu nessa reconstrução, que tem sido feita com muita responsabilidade, né? E com muitos detalhes, ainda dando oportunidade para jogadores da base, principalmente no segundo tempo das suas partidas, é um time que você não vê as estrelas, né, referências, aquela coisa toda, você vê um conjunto correndo atrás da bola de forma organizada, né, com uma condição física bem interessante e fazendo a diferença nos seus jogos. Aí foi um lance que o atacante adversário... tudo que o atacante quer, né? Ele de cara a cara com o goleiro. Ontem, na final, por exemplo, da Supercopa do Brasil, teve esse mesmo lance, podemos dizer assim, mas aí é um atacante que já ganha mais de R$1 milhão, uma qualidade técnica melhor, que foi o Yuri Alberto. Enfim, o certo é que o Paysandu, ele tem feito a sua parte. Ele vai ter como adversário, na quarta-feira, a Tuna Luso brasileira em um clássico na cidade de Augusto Correia, né? Pela 3ª rodada aí do Campeonato Paraense. Vai ter um gramado por lá, Fábia, bem melhor do que a Curuzu, bem melhor do que o Mangueirão, por exemplo, e essa vai ser uma garantia de jogar num gramado com qualidade. E a gente também, acredito que é a primeira vez, se eu não estou enganado, pelo menos nos últimos anos eu não recordo um clássico entre Tuna e Paysandu, Paysandu e Tuna, oficial pelo Campeonato Paraense, sendo jogado no interior. Ainda é o futebol paraense dando o seu jeitinho e encontrando espaços para ser jogado
o nosso principal campeonato estadual, tradicional, e que a gente faz muita festa e gosta muito. Vamos sonhar, né? Chega esse dia que toda equipe tenha o seu estádio, tenha o seu gramado, condição para os jogadores, para os profissionais, para os torcedores e para a gente, né? Que assiste os jogos e contempla aí o nosso futebol local. Estamos vivendo mais uma temporada difícil, complicada, deprimente em relação à estrutura e condição para os nossos atletas. No final de semana, lá na sexta-feira, pegou muita gente de surpresa, o sindicato dos atletas profissionais aqui do Pará entraram com o expediente na federação para pedir, para cancelar a partida, por exemplo, do Clube do Remo lá no estádio em Belterra e os próximos jogos em Belterra também. Mas a federação não deu ouvido, ela é absoluta, fez o jogo, vai continuar fazendo. Eu até dizia naquela oportunidade que, apesar de ser uma intervenção justa por parte do sindicato, mas que nada aconteceria, porque a gente sabe como é que funciona, né? Manda quem pode, obedece quem está liso. Quem tem juízo. Então, não tem muito. E outra coisa, os próprios jogadores não são unidos ao ponto de fazê-lo, né? Até porque, hoje em dia, um jogador de futebol que tem voz, sim, mas os clubes, com os seus interesses econômicos, a federação da competição, quem patrocina, não tem interesse nenhum da rodada de um jogo, por exemplo, do Clube no Remo não acontecer. Aí o que você dá de presente? Um jogo, voltando ao jogo que ele estava falando lá de Belterra, um jogo de 0-0, mal jogado, a Fábia criticando aqui quando a gente estava passando a matéria, que o jogo deu sono. Não, foi um pesadelo mesmo, não foi nem sono. Enfim, nos outros jogos da rodada, o Águia venceu a Tunaluso brasileira, o São Raimundo e a Amazônia fizeram um confronto de 4 gols e o Bragantino com o Camitá terminou aí no placar de 1-1. Você está pronto para ver todos esses gols? Então, bota na tela. No estádio Estrelão e Augusto Corrêa, Bragantino e Cametá abriram a segunda rodada do Parazão. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o Tauan faz o lançamento na área do Tubarão e Leandro Sampaio sobe mais que a zaga para cabecear e abrir o placar. Na volta do intervalo, o Cabecinha cruza na medida. Jefferson aparece bem e deixa tudo igual. Placar final, Bragantino 1, Cametá também 1. No domingo, foi a vez de Tunaluso e Águia de Marabá se enfrentarem também em Augusto Corrêa. No início do segundo tempo, o Wendel arrisca de fora da área. O goleiro Vinícius deu rebote e Wesley não perdoa, Águia na frente. Já no fim da partida, Thiago Bagagem solta a bomba e fecha o placar. Tunaluso 0, Águia de Marabá 2. No estádio Dedecão, em Belterra, São Raimundo e Amazônia protagonizaram a disputa de 2 times santarenos. Após a cobrança de escanteio, a zaga do Pantera afasta mal e na sobra, Alisson Mala chega batendo de primeira para marcar um belo gol. A resposta foi rápida, Danilo cobrou falta, o goleiro do Muiraquitã falhou e Derlan deixou tudo igual. No segundo tempo, mais uma bola parada. Após o escanteio, Iago Tipizal vira o jogo. Mas o empate não demorou. De novo, pelo alto, o ex-bicolor Pirema sobe e cabeceia para o fundo da rede. Fim de jogo. São Raimundo 2, Amazônia também 2. Aí o clássico de Santarém. Bem, eu volto daqui a pouquinho para o segundo momento do esporte. Vamos falar mais do Campeonato Paraense. Dessa semana temos a Série A e domingo o Repá. Volto já, Fábio. Combinado, até já, Abner. Segundo tempo do esporte, Abner por aqui, falando de Remo. Vamos lá, vamos falar do Clube do Remo, que no sábado, né, foi até a região lá de Santarém, a Belterra, e foi em busca da segunda vitória no Campeonato Paraense, mas acabou mesmo ficando no placar de 0-0. Gramado ruim, jogo ruim, e bem lamentado aí pelas duas equipes, principalmente pelo Clube do Remo, que os jogadores estão aí visando também a Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo não todos os titulares, e correndo risco aí num gramado bem ruim, uma partida em 0-0. E vamos continuar falando também do Papão, né, que conseguiu a sua segunda vitória consecutiva, né, no Parazão. Ontem, 112, né, anos. 112 anos do Paysandu comemorado hoje, mas que ontem com direito a bolo e vitória
Na Cruzul também com uma boa presença de público. O Paysandu abriu o placar ainda no primeiro tempo, fazendo aí o seu 1-0. Acabou sendo o resultado do jogo, um placar magro, mas o futebol ainda movimentado, né? Mostrando um Paysandu se entrosando a cada jogo. Eu citei na minha primeira entrada aqui que não é um time que você vê medalhões, você vê jogadores todos ali jogando em grupo e se dedicando em busca de uma vitória do início ao fim do jogo. Teve oportunidade de fazer mais, teve oportunidade de tomar gol também, como essa aí, ó, que o atacante vai cara a cara com o goleiro, mas meio que se atrapalhou ali, pediu pênalti depois, mas o árbitro em cima do lance disse que não foi. O Paysandu seguiu no ataque e no final deu vitória. Perguntado ontem, após o jogo, olha aí o golaço, fora da área, uma batida seca. O goleirão tentou ir, mas não conseguiu. Depois do jogo ontem, o Júnior Rocha, técnico do Paysandu, ele disse que foi perguntado a respeito do repá de domingo. Ele disse que não quer saber do repá, ele quer saber na quarta-feira, porque o Paysandu vai até Augusto Corrêa enfrentar a Tunaluso brasileira, né? E vamos falar do jogo do Brasileiro e do Parazão, vamos falar de... Tem uma tela aí para a gente mostrar quais são esses jogos. Aí, ó. Nós temos agora para mostrar para vocês os jogos nesta semana, né? A gente tem então aí. Interessante mostrar isso para o torcedor, porque você tem Remo e Mirassol na quarta-feira, você tem Remo e Águia na quinta-feira e tem Remo e Paysandu no domingo. Como é que faz? Me explica aí. É uma maratona essa semana. Vamos lá. O que a gente acredita aqui? Que o Remo vai usar um elenco contra o Mirassol, outro elenco contra o Águia, aí a gente vai saber se esse elenco contra o Águia contempla jogadores que não atuarem como o Mirassol, mas que vão ficar no banco ou que vão entrar no jogo e participar só um pouquinho e vão estar nesse jogo menos de 24 horas depois, para estar à disposição contra o Águia. E no domingo, o Paysandu vem de um jogo na quarta, né, contra a Tunaluso brasileira, pega um clube do Remo que jogou quarta, quinta e vai jogar domingo também. Mas o Remo tem elenco hoje para fazer esses dois jogos, é por isso que ele aceitou permanecer com essa data. Porém, o Sindicato dos Atletas, mais uma vez, entra em ação, ele tentou entrar em ação no sábado para barrar o jogo do Remo no gramado lá em Belterra, mas não teve apoio dos próprios jogadores que compõem o sindicato. E agora eles tentam barrar esse jogo do Remo na quinta-feira, já que o Remo vai estar na quarta, mas a explicação dada pelo Remo deve ser essa, né? Que ele tem um elenco para jogar na quarta e o outro elenco para jogar na quinta-feira. Então o torcedor do Leão, ele separa essa grana aí para ver o Leão na quarta, na quinta e no domingo. Né? Haja grana. Até isso o Remo vai ter que ter uma margem aí para cobrar, de repente o valor do Águia pode ser menor, esse aqui é Série A, pode ser maior, o repá tem o seu grau de importância também. É isso, muito trabalho durante a semana e a gente vai estar juntinho aí desses jogos. Olha, só mais uma informação, essa partida entre Remo e Mirassol na quarta-feira, o Mirassol entrou em campo ontem pelo Campeonato Paulista com pelo menos uns 5, 6 jogadores que atuaram contra o Vasco da Gama na vitória na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro. O Mirassol estava perdendo o jogo para o Novo Horizontino ontem, caiu uma chuva danada em São Paulo, o jogo foi paralisado, ele retorna hoje esse jogo, e logo depois dessa partida o Mirassol viaja para Belém para jogar contra o Clube do Remo na quarta-feira. Então, os meninos lá do Mirassol também, parte desse time titular, vai estar, por exemplo, em cada setor do time tinha um jogador titular que venceu do Vasco da Gama em casa na primeira rodada. E vão vir para Belém para enfrentar o Clube do Remo na quarta-feira. É isso? Muito bem. Então, semana fechada, muitos jogos. O meu parceiro Carlos Ferreira vai estar aqui com a Fábio durante a semana, destacando cada um deles. E na sexta-feira eu volto para a gente falar de repá no domingo e falar do que aconteceu. Fazer aquela avaliação geral. Obrigado, gente. Uma boa semana para todo mundo. Tchau, Fábio. Tchau.